Nesta aula, veremos como criar uma vista isométrica de uma peça mecânica, partindo das vistas superior, lateral e frontal do modelo. Inicialmente, construiremos a sua base para posteriormente inserir detalhes como os furos e outras partes que compõem a peça. Criamos um novo layer, denominado ISO, e o tornamos corrente. Sempre que for necessário, usaremos o comando dist para conferir as medidas da peça. Clicando com o botão direito sobre Object Snap, em Settings, ativamos a opção Isometric Snap. Iniciamos o desenho determinando a altura de 16. A base da peça tem 60 por 34 de largura. Lembrando que com a tecla F5 do teclado alteramos o plano isométrico. Feita a base para desenhar o círculo sobre a face superior, acionamos o comando Elipse. E com o botão direito na área gráfica, escolhemos a opção ISO Circle. Clicamos sobre este ponto médio e digitamos o valor de 5 para o raio. Conferimos a medida no centro do círculo até a extremidade da peça para mover corretamente. Para fazer os círculos centrais, faremos o mesmo processo, sempre lembrando de acionar a opção ISO Circle do comando Elipse. Faremos uma linha de referência para desenharmos o círculo exatamente no centro da peça. O raio maior terá 13. Esta parte da peça está com altura de 6 unidades, com relação ao restante. Portanto, criamos uma cópia deste círculo para cima nesta distância. Usando as ferramentas de precisão, faremos os círculos internos utilizando os pontos centrais das circunferências. As medidas dos círculos conferimos digitando dist na linha de comando. Faremos também 2 círculos indicando o furo neste lado da peça. Para identificar o plano correto, lembramos que estamos alterando o sentido através da tecla F5 do teclado. Veja que temos um rebaixo de tamanho 6. Portanto, movemos uma cópia da circunferência para baixo com este valor. Usando a ferramenta Trim, faremos os recortes das linhas desnecessárias que estão em excesso. Selecionamos todo o desenho e indicamos as linhas a serem excluídas. Para fazer os dentes da peça, usaremos o comando Line. Usando as ferramentas de precisão,
indicamos que ela deve começar a 20 unidades deste canto. Este dente tem 10 de altura. Veja que conforme vamos desenhando, vamos alterando o sentido do plano isométrico para traçarmos corretamente as linhas. Aqui também usaremos o trim, para excluir as linhas que estão em excesso. Para fazer o outro lado, utilizamos a mesma técnica. Porém, é bom lembrar que este dente está a 6 unidades da parte de cima da peça. Portanto, precisamos mover estas linhas nesta medida para baixo. Veja o resultado. Conseguimos um belo exemplo de como é composta a peça em uma visualização de suas vistas, usando as vistas isométricas. Quando precisamos apresentar a peça ou simplesmente ter uma visualização rápida, o modo isométrico facilita esse processo.